Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resolver um problema envolvendo a função horária do movimento uniforme. O problema que nós vamos resolver, ele encontra-se no livro Os Alicerces da Física, volume 1, do professor Ramalho. Vamos a ele. O problema fala pra gente o seguinte, ele fala que dois móveis, ambos com movimento uniforme, percorrem uma trajetória retilínea conforme mostra a figura abaixo. Em t igual a zero, eles se encontram respectivamente nos pontos A e no ponto B. As velocidades escalares dos móveis são 50 metros por segundo, do móvel A, e do móvel B, 30 metros por segundo. Ele quer saber em qual ponto da trajetória ocorrerá o encontro dos móveis. Então, pense comigo o seguinte, eu tenho esse objeto que está no ponto A, inclusive eu vou chamar ele aqui de objeto A, e aqui o objeto que está no ponto B, inicialmente, então, em relação à origem, eles estão a essa distância aqui, ó, o A está a 50 metros da origem e o B está a 150 metros da origem, e eu quero saber se eles seguirem essa trajetória aqui, conforme a figura, onde que será o encontro desses objetos. Para resolver esse tipo de problema, o que é que a gente faz? A gente recorre a uma coisa chamada função horária do movimento. A função horária do movimento, para um movimento uniforme, ela segue esse padrão aqui, ó, onde eu tenho a posição no instante t, eu tenho a posição no instante t igual a zero, eu tenho a velocidade e aqui eu tenho o tempo. A gente chama de função horária por quê? Porque eu vou ter aqui a posição para um dado valor de t. Então, o que é que ocorre? Uma vez que eu tenho essa função horária, dado um valor de t, eu posso localizar exatamente a posição do objeto naquele instante. Por isso que ela é importante para a gente. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu estou interessado em saber o local do encontro, eu vou primeiro descobrir um instante em que ocorreu aquele encontro e depois eu vou usar essa expressão aqui para poder encontrar o local. Vamos lá? Vocês vão entender à medida que a gente for fazendo. Então, primeiro passo para resolver problema envolvendo encontro entre dois objetos é escrever a função horária para cada um dos objetos. Eu vou escrever a função horária para o objeto A. Então, ó, é a mesma coisa, ó. Notem que eu só estou colocando um índice A aqui embaixo para dizer que ela é para o objeto A. Nela, eu tenho a posição no instante t igual a zero e a velocidade. A velocidade do A já foi dada, ó, é 50 metros por segundo. E a posição no instante t igual a zero também foi dada. O A ele estava a 50 metros da origem, então eu já coloquei aqui. Esse sinal positivo ou negativo que aparece aqui, no caso eu usei o sinal positivo, foi porque o objeto ele está se movendo no sentido da trajetória. A trajetória parte daqui da origem, nesse sentido, e o objeto também está nesse sentido. Quando isso ocorrer, a gente vai dizer que o objeto ele está tendo um movimento uniforme progressivo, tudo bem? E aí o sinal da velocidade vai ser positivo. Então aqui eu também tenho, no caso do B, também um movimento progressivo. Vamos usar tudo isso aí na hora de escrever a função horária para o objeto B. Segue o mesmo padrão. Eu tenho aqui a velocidade do objeto B e eu tenho que usar também a posição do objeto no instante t igual a zero. No instante t igual a zero ele estava onde? A 150 metros da origem, ó. Então eu coloquei aqui, ó, 150, eu coloquei aqui a velocidade e coloquei o sinal positivo porque ele está a favor da trajetória. Agora que eu já tenho a função horária, eu já finalizei o meu primeiro passo, que era escrever a função horária para cada um dos objetos, eu vou determinar um instante que ocorreu o encontro. Para determinar o instante que ocorreu o encontro, eu vou usar essas duas expressões. O que é que eu vou fazer com elas? Eu vou igualar as duas, ó. Então, como é que eu posso encontrar o instante em que dois objetos eles se encontram? É só eu pegar aí a função horária de cada um e igualar as duas. Então, nesse momento, eu vou pegar aqui a função horária do objeto A, vou escrever ela aqui desse lado, a função horária do objeto B, vou colocar aqui desse outro, e agora eu vou isolar o tempo para achar o instante do encontro. Eu vou pegar tudo que tem tempo e colocar desse lado e o que não tem desse outro. Agora é só fazer as contas, ó. Desse lado eu vou ter 20t e desse outro aqui, 150 menos 50 vai dar 100. Agora, isolando o t, o que é que eu tenho? Eu vou ter 100 dividido por 20, vocês vão ver que vai dar 5 segundos.
e esse é justamente o instante em que vai ocorrer o encontro. Então a gente já sabe quando é que vai ocorrer o encontro. Como eu já tenho tempo e as funções horárias elas me permitem localizar o objeto dado um valor do tempo, agora para saber onde é que foi o encontro é só substituir esse tempo em qualquer uma das expressões. Eu vou usar aqui no caso, inicialmente, o objeto A, então eu vou pegar o tempo e vou substituir lá na função horária do objeto A. Quando eu faço isso, eu vou ter o que aqui no lugar dela? Eu vou ter 50 vezes 5, que é o tempo, mais aqui a minha posição no instante t igual a 0. Fazendo as contas, o que é que eu tenho? Desse lado vai dar 250, somando 50 com 250, eu vou ter que o encontro vai ocorrer a 300 metros. Professor, mas eu não quis usar o objeto A, eu usei o objeto B. Não tem problema. Por quê? Porque eu sei, e eu usei isso inclusive como condição, que no momento do encontro as posições elas devem ser iguais, ó, que é justamente o que caracteriza o encontro. Então eu vou usar aqui a função horária do objeto B, só para mostrar para vocês que vocês também vão chegar no mesmo valor. Quando eu faço 30 vezes 5, eu vou ter 150, mais a posição no instante t igual a 0 vai dar 300 metros. Notem, não importa se eu pegar a função horária do objeto B ou do objeto A e substituir o instante do encontro, tem que dar o mesmo resultado. Logo, o encontro ele vai ocorrer a 300 metros da origem, letra D. Bem, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, deem joinha e se inscrevam para incentivar o canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.